Os irmãos abram aí as suas Bíblias em Isaías, no seu capítulo 6 e no seu verso 8. Diana, vira só mais um pouquinho para lá, por favorzão. Ô, Marco, vou colocar só aqui, que de vez em quando eu bato. Vai que... A amada igreja abriu as suas Bíblias e encontrou a palavra do Senhor lá em Isaías 6, capítulo 6, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra aqui, ela é muito forte. E muitas pessoas têm o costume de dizer ela, né? Nós cantamos no louvor da Fernanda Brum: envia-me, eis-me aqui, eu vou parar, eu vou. E como tema desta mensagem, que eu estava ali sorrindo, né? E não rindo, estava sorrindo. Eu coloquei como: Deus chama, capacita e envia. É forte, porque ao lermos a palavra do Senhor Jesus, nós vemos quantas e quantas pessoas, Diana, Deus chamou, Deus capacitou e Deus enviou. Quantas pessoas, assim como o Marco mencionou sobre Paulo, não tinha hipótese aos olhos humanos, não tinha uma lógica ser um homem escolhido ou ser um homem que iria levar a palavra do Senhor Jesus. Porque muito pelo contrário, ele perseguia. E o Senhor Jesus ali escolheu, capacitou, enviou. Eu vou hoje pedir o auxílio dos irmãos para que vão acompanhando nas suas Bíblias. E como eu coloquei aqui, 3, Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Nós vamos ver alguns homens, pessoas que o Senhor Jesus chamou. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, seu capítulo 3. Êxodo, no seu capítulo 3. Nós vemos ali, quem conhece um pouquinho dessa história, sabe que ali, nesses versos, existia um homem que, de uma certa forma, viveu grande parte da sua vida dentro de um palácio, aonde ali o rei, o faraó, odiava o povo que adorava ao Senhor Jesus. E ele cresceu ali no meio, ele viveu ali. Êxodo capítulo 3, no caso seria todos os versos, mas só para vocês poderem entender esse pedacinho, é quando ele já não está mais ali, entre aquele povo, e ele está ali no rebanho, com Jetro, seu futuro sogro. E Moisés foi o quê? Chamado. Onde ele estava? Lá na sarça ardente. O Senhor Jesus falou com ele. O Senhor Jesus disse assim: ei, vou usar a sua vida para libertar o meu povo. O Senhor Jesus chamou, assim como ele tem chamado a mim e a vocês, para fazermos a obra do Senhor acontecer, seja onde estivermos. Eu falo sempre, menciono muito a Diana, porque quando eu vou lá no salão, a Diana tem aí todos, quem já sabe, tem salão, e ela vive comentando que fala com as irmãs, ela prega, ela fala da palavra do Senhor Jesus para as mulheres que vão ali fazer a unha. E eu sempre procuro pensar o seguinte: aonde eu estou? Eu estou dando um testemunho de vida do Senhor Jesus? Eu estou no supermercado, menciono muito isso. Eu estou no supermercado, estou na fila do supermercado, tem 10 caixas
um só funcionando, e quando vai chegando a sua vez, o sistema cai, porque tudo pode acontecer. O sistema ali do supermercado, do caixa cai. Qual é o seu testemunho de vida para apresentar o Senhor Jesus para outras pessoas que estão ao seu redor? Porque às vezes nós pensamos que para falar do Senhor Jesus, para pregar, é só vindo aqui na frente, ou é só quando uma turma, um grupo, uma equipe sai para fazer a evangelização, e esquecemos que da onde nós estamos, nós temos que cumprir, nós temos que evangelizar. Através das nossas atitudes, através das nossas palavras. E Moisés ali, ele se encontrou, porque o Senhor Jesus ali esteve com ele e disse assim: ei, é você que vai voltar lá, é você que vai falar para o meu povo, vai falar lá para Faraó que o meu povo precisa ser liberto, livre. No momento da história que nós deparamos Moisés, com a história de Moisés, nesse momento, Moisés não estava na melhor fase da vida dele. Moisés tinha terminado de matar um. Ele foi para aquele rumo, além de ser algo que Deus traçou caminhos para que ele estivesse lá, porque tudo que Deus faz é perfeito. Moisés não estava numa situação boa, porque ali ele estava sendo foragido, ele estava fugindo. E o Senhor Jesus, ele faz algo maravilhoso, porque quando ele chama para que pessoas possam fazer a obra dele. E não pessoas para que fiquem de braços cruzados, esperando que alguém faça a obra pela pessoa. Porque nós temos, eu falo nós, porque talvez antes de estar à frente de um ministério, é o evangelista que tem que salvar almas. É o pastor que tem que se mexer. Onde já se viu o pastor fica esperando. Mas o Senhor chamou a cada um de nós para que possamos propagar o evangelho dele. Levar a palavra dele para todas as pessoas. E este verso de Isaías 6:8, eu falo que às vezes nós mencionamos, cantamos, isso também é muito mencionado aqui, né? Quem ministra acaba falando que você falar, você cantar louvores, não é só você abrir os seus lábios e falar palavras da boca soltas ao vento. Por quê? Porque quando nós falamos, eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração. E muitas vezes nós estamos, eis-me aqui, cantando, só que o seu coração, a sua vida, a sua mente está em outro lugar. E você não está realmente abrindo seu coração para a palavra do Senhor Jesus. Não está abrindo seu coração para receber aquilo que o Senhor Jesus tem. O eu vou, que eu mencionei, que tem a ver um pouco sobre essa questão de ir, do eis-me aqui. Eu vou, Arábia Saudita. A gente fala simplesmente por falar. E recentemente tem até o próprio autor da música que fala, nós já comentamos, Laura, como que é o louvor que o menino fala que vocês queriam cantar? Estou gastando a minha vida, um pedacinho. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Ei, será que estamos mesmo vivendo aquilo que estamos cantando, entoando, louvando ao Senhor Jesus? Porque é muito fácil eu falar assim, não, eu vou, se Deus me mandar lá para Maldivas, se Deus me mandar lá para Dubai, se Deus me mandar lá para eu vou. Mas quando você é chamado para ir lá para a África, para ir para o Nordeste, para ir para os países que não são alcançados pelo Evangelho, você fala, não, ei, isso não é comigo não. Não, Deus chamou missionários, eu não sou missionária. Não, peraí, eu não. Comer aquilo que... Porque a gente até pensa no ir, no local, mas quando de repente vai cair na ficha que você tem que comer aquilo que é servido para você, ou aquilo que aquele lugar tem somente... Você peraí, isso não é para mim não. Eu não vou não. Mas quando Deus chama, Deus capacita. Nós ainda vamos ficar no Deus chama. Os discípulos, eles eram pescadores. Alguns deles, sim ou não? E o que eles pescavam? Pescador pesca. E aí houve um
convite meio que forçado para que eles não fossem mais pescadores de peixes, e sim pescadores de... Eles tinham chamado, ou eles sabiam, vou melhorar a minha pergunta, eles sabiam que eles iriam ser pescadores de homens. Eu não sei como faz isso. Eu não sei como faz isso. Eu não sei como chegar. Eu sei lançar a rede, esperar, puxar e ter ali muitos peixes. E com os homens, como eu vou fazer? Ei, o Senhor Jesus, Ele capacita. O pastor Júnior, ele tem falado recentemente, e ele tem falado isso, quando nós estamos buscando ao Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é mais, vamos lá, a igreja que estava aqui nos últimos cultos vai saber, Deus é mais reação do que... A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis, bater. Então você precisa ter a sua ação, para que haja uma reação. A gente costuma usar esse versinho, como que chama? Toda ação gera uma reação. Lei de Newton, toda ação gera uma reação, um dito popular, né? Um dito popular, toda ação gera uma reação, e não é diferente quando nós estamos na presença do Senhor. Por que nós falamos isso? Porque se eu bato, automaticamente a outra pessoa vai bater. Se eu faço, automaticamente a outra pessoa vai fazer. A ação gerou uma reação. Aqui é a química e tudo mais. Mas, quando nós nos encontramos e nos deparamos na presença do Senhor Jesus, quando nós buscamos, nós o encontramos. O Senhor Jesus, Ele está chamando nesta manhã. Eu não sei qual é o meu chamado. O Senhor Jesus, Ele sabe. Ele quer só que você fale assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E se disponha na presença do Senhor para que você possa ser usado. Porque o Deus que chamou é o Deus que vai capacitar e é o Deus que vai enviar. O Senhor Jesus, Ele nos chama todos os dias. Eu falo para os meus filhos que todos os dias nós temos uma escolha. E isso não é só com um ou com outro. Somos todos. A Deusa todo dia tem a opção de acordar e ir para a academia ou não. Cabe a ela querer ir para a academia ou não. Todos os dias você tem a escolha de abrir a sua Bíblia e fazer o seu devocional, fazer a sua leitura. Cabe a você querer ou não. Você tem algo para escolher. Você tem nas suas mãos a oportunidade. Ou você vai ou você não vai. Ou você vai trabalhar ou você não vai. Ou você vai ter dinheiro no final do mês ou você não vai. Irmã Carlinda, se vai trabalhar, ganha? Se vai trabalhar, ganha tutuzinho no final do mês para pagar? Ganha. Teve uma escolha. E essa escolha teve uma reação. Teve um momento ali que teve uma troca. Eu vou ficar dormindo. Hoje eu não vou escolher ir trabalhar, não. Só que chegar no final do dia ou chegar no final do mês, você não vai ter ali o seu dinheiro para você pagar o que você quer. Você teve uma escolha. E nessa manhã, eu estou falando por quê? Porque nessa manhã, Deus está convidando pessoas para que escolham buscar a presença dEle. E aí Ele está deixando assim, eu não estou te forçando, Marlon, eu estou te dando uma escolha. Ou você pode ou você não pode. Cabe a você querer ou não. Cabe a cada um de nós. Mas o Senhor Jesus, Ele está chamando. Ele está deixando o convite estendido para que possamos buscar a Ele. Porque nós buscamos, Ele faz a parte dele, que é nos capacitar. Ele vai fazer a parte dele. O Senhor Jesus não é negligente, Ele não esquece, Ele não deixa passar em branco, Ele faz acontecer, só que nem sempre não é no nosso momento. É no momento que Ele quer realizar as obras dEle nas nossas vidas. Deus chama pessoas para cumprir a missão dEle. E quando eu fui, pastora Paula, aqui todo mundo joga bombom pro outro. Pastor Everton falou para a pastora Paula, hoje você vai dirigir o culto, então eu só vou fazer a abertura, cantar 2 louvores, e o restante do culto a pastora Paula dirige. Aí estava eu, a pastora Paula e a Diana aqui, aí uma já olhou para a cara da outra, aí eu falei assim, não chame eu para pregar não. Ela olhou para mim e eu falei assim, eu ia chamar.
Porque quando nós nos disponibilizamos, quando nós dizemos ao Senhor, eis-me aqui, ei, esteja disposto para cumprir o eis-me aqui. Nem sempre estamos bem, queridos, nem sempre, e precisamos estar sorrindo, nem sempre precisamos estar 100% para tudo e para todos. Mas se você disse o eis-me aqui, passa por cima de tudo isso e vai cumprir o ide de Jesus. Porque tem pessoas que estão sedentas. Parece que não, mas tem pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor Jesus. E muitas vezes não tem os famosos que dizem, não é famoso internet, televisão não, as pessoas que dizem, eis-me aqui, eu vou, e quando precisa, cala. Deus está chamando pessoas nessa manhã para cumprir o eis-me aqui, que o Senhor Jesus está dizendo. Eu preciso que pessoas abram os lábios, abram a boca e propaguem o meu evangelho. Mas eu não sei, eu capacito. Mas eu não consigo, eu te fortaleço. Mas não dá, eu vou. Mas estou com você. Para que nós possamos ir para a segunda parte, vou deixar uma pergunta para você. Não precisa me responder. Você tem ouvido ou você tem entendido o chamado de Jesus para a sua vida? Deus capacita. Falamos sobre Moisés. Se você quiser voltar um pouquinho lá no livro de Êxodo, ou se você não saiu dele, né? Porque eu fui lá em Isaías. Mas se você quiser deixar aí, agora lá em Êxodo, capítulo 4, eu vou ler 2 versos, o 10, 11 e 12. Êxodo, capítulo 4, 10, 11 e 12. Olha que palavra maravilhosa o Senhor Jesus deixa para nós quando nós pensamos ou quando nós achamos que nós não somos capazes de fazer algo quando Deus nos chama. Querido, entenda nessa manhã, Deus te chamou. Deus não te chamou para ser um esquenta-banco. Você tem um propósito, você tem algo maior que o Senhor Jesus, Ele te chamou. Só dizer, Senhor, eu não sei, me capacita. Porque a sua ação vai gerar uma reação. A palavra do Senhor em Êxodo capítulo 4, 10 diz assim. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor... Pensa, irmãos, eu gosto de, às vezes, ficar imaginando a historinha na minha cabeça. Pensa Moisés dizer assim, Senhor, igual eu acho que eu disse um para a Paula hoje. Pastora Paula, chama para pregar, não. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai. Olha o que ele diz. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Glorifica o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou, Ele te capacita. O Deus que falou assim, ei, vai, é o Deus que está falando, vai, porque eu vou colocar palavras na tua boca. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, porque Ele nos capacita a cada dia. Senhor, eu não sei, mas eu quero, eu preciso, se o Senhor me escolheu, eis-me aqui, capacita e envia. O Senhor Jesus, Ele quer homens, mulheres, jovens e crianças que estejam dispostos a levar o evangelho, a salvar povo, a salvar regiões, a salvar locais na quais muitas pessoas não têm como entrar lá, mas o Deus que chamou, Ele capacita e Ele envia.
Abra sua Bíblia aí em Juízes 6, que eu vou falar agora sobre esse homem chamado Gideão. Quando Deus quer capacitar, querido, ele capacita e não é pouco, não. Jesus não brinca com esse negócio de capacitar, não, viu? Juízes, capítulo 6. Quem aqui está conseguindo entender e acompanhar a palavra do Senhor Jesus? Se você não está, pede para o Senhor Jesus te capacitar nessa manhã. Palavra do Senhor, lá em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, vou ler o 11 ao 16. Tem como um subtema, subtítulo aqui, o chamamento de Gideão. E a palavra do Senhor começa dizendo assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho. Falei certo, pastor? É isso mesmo? Estava malhando trigo no largar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse: Vai. Mais uma vez a palavra do Senhor dizendo para nós: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Glorifica o Senhor, igreja. É palavra para você glorificar, tá batendo, tá doendo, mas é para você glorificar e entender que o Senhor Jesus te chamou, é o mesmo que vai te capacitar para você ir. Vai! Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ei, Jesus não estava olhando para a situação financeira de ninguém, não. Ele não estava olhando para saber se era mais rica, com mais filho, a com pouco filho, a com médio, a que tinha palácio, a que tinha mais ouro enterrado, guardado, colocado em algum canto, não. Ele não está olhando isso. Ele está querendo saber sobre a sua vida, a sua disposição, para que ele diz assim: vai que eu vou te capacitar, vai que eu colocarei palavras na tua boca, vai porque eu, o Senhor, sou contigo. O Senhor, Ele é conosco. Ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você serve um Deus que é grande. Ele é maravilhoso. E Ele quer saber nessa manhã se você já entendeu o seu chamado sobre o ir, sobre o ide. Se você, quando disser, eis-me aqui, envia-me a mim, você vai estar com o seu coração totalmente entregue ao Senhor Jesus. Porque o restante, o Senhor Jesus, Ele vai fazer. Ele vai te capacitar. Deus envia, terceiro e último tópico. Todos entenderam aí esse momento sobre Deus capacitar? Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas, porque o que não sabe ler, Deus faz ler. O que não consegue entender, Deus faz entender. O que não sabe de nada, Deus faz saber de tudo. Então não se limite às suas limitações, não se limite a isso. Eu não tenho Bíblia, eu não consigo, eu não. Mas deixa que o Senhor Jesus, Ele te capacita. Porque não é a palavra do homem, mas é a palavra do Senhor Jesus dizendo: eu vou, vai, porque eu vou, vai, porque nessa tua força eu vou te ajudar, nesta tua força eu vou fazer com que você consiga, simplesmente vai. Deus envia. Vamos voltar lá para Isaías 6. É muito lindo essa parte que logo depois, vem
o texto base que eu li para a amada igreja, um pouco antes, é muito bonito, porque Isaías ali, ele sentia um nada. Palavra do Senhor, no verso 5. Não, vou ler ele inteiro, para ficar entendido para toda a igreja. Capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmãos, vocês repararam que essas 3 pessoas, né, que eu mencionei durante a palavra, todas elas disseram que ou um anjo do Senhor, o Senhor, ali com os discípulos, o Senhor. E aqui, Isaías não foi diferente. Ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Ei, que imagem maravilhosa Isaías viu. Eu já fico imaginando, eu falei para vocês que eu imagino muito, né? Imagina Isaías olhando e vendo toda essa realeza, toda essa grandeza, todo esse poder. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, que Isaías disse? Ai de mim. Ai de mim. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aí depois disso, Isaías ali se entrega dizendo, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, vamos todo mundo dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que momento maravilhoso Isaías teve ali. Ele se achava impuro, homem de impuros lábios, vivia num local que não era, com um monte de povo pecador. Mas o Senhor Jesus disse, ei, eu te chamo, eu te capacito e eu te envio. O Senhor Jesus, Ele quer homens e mulheres dispostos a cumprir o ID dEle, a cumprir o ID, levar o Evangelho, propagar a palavra, anunciar as boas novas. Ele quer homens e mulheres que digam com o seu coração aberto, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu não sei. Ai de mim, Senhor, sou uma mulher, sou impura, sou isso. Senhor, sou um jovem, sou isso, sou aquilo. Senhor, sou um homem, sou isso, sou aquilo. O Senhor Jesus, Ele está dizendo para mim e para você, eu estou aqui. Eu vou te capacitar, eu vou limpar os seus lábios, eu vou curar as suas feridas. Eu preciso que você vá. Vai na força, vai desse jeito que eu estou te capacitando. E creia que o Senhor Jesus, Ele vai fazer milagres e maravilhas. Não foi só naquele tempo, não foi só lá com Isaías, Jeremias, Gideão, os discípulos. Deus ainda continua chamando, capacitando e enviando para poder anunciar o Evangelho, para poder anunciar a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as vidas, para as nossas vidas. Temer é algo que todo mundo fica.
Eu falo que quando sou convidada a ministrar a palavra do Senhor, queridos, em mim sobe um calafrio na minha coluna, que eu falo, Senhor, eu não sou. Senhor, não. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim para a gente, ele diz para mim, vai, porque eu sou contigo, estou te capacitando, eu estou te fortalecendo. E não é honra e mérito do homem, mas honra, mérito, louvor e glória é para o nosso Senhor Jesus. Porque se não fosse Ele, se não fosse o chamar, se não fosse o capacitar, se não fosse o enviar do Senhor Jesus, digo sempre, nem aqui nós estaríamos. Então é somente Ele. Então, querida igreja, nesta manhã, abra o seu coração, entregue o seu coração ao Senhor Jesus e declare, Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não fale da boca para fora. Entenda que o Senhor Jesus, ele tem algo para realizar na sua vida. Ele quer coração disposto, corações dispostos. Ele quer pessoas dispostas a cumprir. Ele quer pessoas dispostas a levar o evangelho. Porque quando você se dispõe, o Senhor Jesus faz a parte dele. A sua ação vai gerar a reação do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, que você possa declarar, Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Jesus, eu sou de lábios impuros, com brasa. Toque em meus lábios, me purifica. Senhor, eu saí de um lugar onde todos querem me matar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, eu estou te capacitando, eu estou te honrando. Vai lá porque você vai ser usado por mim para libertar o meu povo. Que você possa ter este coração entregue ao Senhor Jesus. Que você possa dizer de todo o seu coração, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa nesta manhã receber do Senhor Jesus a boa, perfeita e agradável palavra dele, que foi entregue para os nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome santo do Senhor Jesus.